Cara, a Índia é um negócio muito legal, né? Porque é um país muito pobre, talvez tão pobre quanto o Brasil, né? Se você pegar o Brasil, eu até procurei na tabela outro dia, o PIB da Índia é o 7º do mundo, o Brasil é o 9º. Então são países assim equivalentes em nível de pobreza, de grana, de tudo. O programa espacial indiano começou junto com o do Brasil. Nós começamos na mesma época. Olha que legal. Então o que acontece com a Índia, né? Você tem razão, a Índia é um país predominantemente agrícola. E foi por causa disso que eles prestaram atenção no espaço. A Índia ela teve 2 problemas. A população quase morreu de fome. Teve uma época. E num outro período, a Índia quase não teve água potável. Eles iam morrer de sede. O que salvou eles foi o programa espacial. Porque eles lançaram satélites, os satélites conseguiram mapear aonde que estava a água potável, os caras foram lá e exploraram aquela água e salvaram a população. Que louco. E a outra coisa na agricultura. Os satélites, pelos sensores, a gente consegue fazer um estudo do terreno e saber onde que a gente tem que plantar determinada cultura. Coisa que aqui na terra a gente não sabe. Então a gente planta arroz aqui, pô, não dá arroz. O que será que dá aqui? Não sei. Você vai tentando, isso aí passa anos. Sim. Pelo satélite você sabe, ó, nessa região aqui você planta arroz, nessa aqui você planta cana, nessa aqui você planta soja, e foi por isso que salvaram a Índia. Isso é tão importante e tão marcante na história indiana que exploração espacial virou matéria na escola, no ensino fundamental. As crianças têm aula de exploração espacial e contam essa história para eles, entendeu? De como... Por que eu tô falando isso? Porque se a gente falar isso aqui no Brasil, o pessoal fala sempre assim, você tá lançando satélite aí enquanto tem milhões de pessoas morrendo de fome. Ué. Só que a pessoa não sabe que é o satélite que vai te salvar. Sim. E lá na Índia, eles sofreram... É o tal do não como petróleo, né? Exatamente. Não bebo petróleo. Exato. Isso. É. E lá na Índia eles sentiram isso na carne. Isso é que é sensacional. Aí virou matéria obrigatória, exploração espacial. Que legal isso. É legal demais. Você não pensa em ir pra lá? Dar uma palestra e conhecer? Penso sim. Porque eu acho que é um negócio sensacional. Eu transmito os lançamentos indianos. Aí a Índia virou uma potência mesmo. São foguetes próprios. Eles têm foguete dele. Ó, sistema de GPS. Vamos lá. Nós usamos o americano. Sim. Ou seja, o dia que o americano, a gente usa o Departamento de Defesa americano. Tá? Departamento de Defesa. O dia que o Departamento de Defesa falar assim, cara, isso aqui é Brasil, cara, não vou mais dar sinal pra você não, cara. Você se vira aí. Acabou. A Índia tem o sistema deles de GPS próprio. Chama Navik. É deles. Eles construíram o satélite, eles lançaram o satélite e o sistema é deles. A Rússia tem o deles, chama GLONASS. A Europa tem o deles, chama Galileu. A China tem o deles, chama Beidou. O Japão tem o deles. Nós não temos. E o Brasil? Então, e o Brasil? Tá vendo só? Eu E a faço gente a fica na voz da dependência. inteligência do GPS, me voluntariando para ser a voz oficial. Olha aí, ó. Olha aí. Ó que sensacional. A voz nós já temos, né? A voz já tá aqui. Falta programada. só todo o resto. Só falta todo o resto. Mas tá Todo fácil. investimento. Tá fácil. A voz vocês garantiram. A voz nós já temos. Então, a Índia tem os foguetes próprios dela. Ela ganha muita grana com isso, fazendo lançamento para outros países, inclusive para o Brasil. O nosso Amazônia 1 foi lançado Sim. aonde? Pela Índia. Que louco isso, cara. É. Né? Isso ser matéria da escola que me É, deixou isso é surpresa. matéria da escola. O lançamento de foguete na Índia. Um dia vocês param para ver. É um negócio sensacional. Você tem as crianças assim, ó, na arquibancada, todo mundo uniformizado. E o narrador lá, aqui é a escola, hoje estamos recebendo aqui a escola tal, a escola tal, a escola tal, a escola tal. Lotada a arquibancada de criança. Aí a Índia conseguiu pousar no Polo Sul da Lua. Agora. Ela foi o 4º país da história a pousar na Lua. Só Estados Unidos, China, União Soviética, porque não foi nem a Rússia. A Rússia até hoje não pousou. E Índia pousaram na Lua. Isso aí teve várias coisas, né? Quando a nave pousou, a Índia tem uma briga ali com o Paquistão violenta. O presidente indiano falou o seguinte: muitos países têm a Lua na bandeira. Poucos têm a bandeira na Lua. Mandou essa pro Paquistão. A live, Caramba, foi uma... pessoas ao vivo. A maior live era do Casimiro, na final da Copa. Era a maior live do YouTube, era brasileira. Superou.
Sabe o que aconteceu? Eu tava transmitindo e de repente a produtora do Casimiro ligou pra ele. Casimiro, acorda aí. Tem uma notícia triste. Acabamos de perder a maior live do mundo. Ué, perdemos pra quem? Aí ela não sabia falar, sei lá, tá tendo aí uma nave aí que tá pousando, sei lá. Aí ele entrou no YouTube e achou a minha live. E aí ele me mandou um superchat no meio da live. Falou, pô, Sérgio, que legal, mas tô triste porque perdemos aqui o primeiro lugar mundial. Entendeu? Aí eu falei, cara, não pode ser o Casemiro. Aí eu li lá, eu falei, Casé, tudo bem, mas não é não. Depois ele me mandou um áudio. Ele mesmo. Fui eu mesmo, cara, nós perdemos. Deu 8 milhões de pessoas ao vivo. Se fosse o Casimiro transmitindo o lançamento do foguete, Aí sim, Tá vendo? né? teria... Aí eu falei pra ele, o próximo tem que transmitir junto, Tem cara. que transmitir junto. Que jogo, cara, que jogo. Para com isso. Então, isso aqui é legal, né? É. Pelo fato de pousar na Lua, foi a live mais assistida na história do YouTube. Os caras colocaram 8 milhões de pessoas ao vivo. Eles comemoraram na rua mais do que ter ganho a Copa do Mundo. Com certeza. Claro. Eles comemoraram na rua igual que tinha ganhado a Copa do Mundo. Então é um negócio assim. A Índia é impressionante. É Eles que impressionante. chegaram primeiro em Marte, não foi? Ou não? Não. Eles têm uma nave em Marte também. Eles têm uma nave em Marte. Agora eles têm uma pousada na Lua. Eles Uma pousada, Ana? Tá Caramba, pousada. quantos quartos? Pousada. E a gente pode ir? Pode ir. Tá no Airbnb? Tá. Uma pousada na É Lua. uma pousada na Lua, no Polo Sul da Lua ainda, que ninguém pousou no Polo Sul da Lua, a Índia foi o primeiro. Isso aí é legal pra caramba. Ano que vem eles querem lançar astronauta pro espaço e querem ir pra Vênus. Eles têm uma missão já programada pra ir pra Vênus pra estudar o planeta lá. Habitar a órbita de Vênus. Então eles estão assim. Mas aí é decisão do. O primeiro-ministro indiano, eu falo presidente, a galera me xinga, né? O que eu falo pro Mó é que ele é primeiro-ministro, né? O primeiro-ministro indiano, ele é um cara focado nisso aí, entendeu? A Índia, ela já teve um primeiro-ministro que era físico, entendeu? Então isso ajuda pra caramba, né, a desenvolver isso. E é o que eu falei, né? O triste é que começou junto com o Brasil, o programa espacial. E nós estagnamos, e os caras estão voando aí, literalmente. Literalmente. Então, lá ser astronauta é algo super possível, né? Lá ser astronauta é super possível. Lá você ser cientista espacial, você é super respeitado. Os caras são respeitados, são reconhecidos na rua, são tratados Herói, como né? herói, ídolo. Pô, foi você que trabalhou, você que levou a nossa nave lá pra Lua e tal, entendeu? Que legal isso. Eles têm isso. E eles têm também o lance, que talvez ajude ou não, é até uma discussão que existe, né? De por que o Brasil não se desenvolveu. Porque nós aqui não tem ninguém enchendo nosso saco, entendeu? Nós somos amigos de todo mundo. Talvez lá a rixa deles com o Paquistão tenha feito eles fazerem isso para baterem no peito e soltar uma frasezinha dessa, entendeu? Aqui De a efeito. gente ainda tá discutindo futebol com a Argentina ainda. Ainda estamos quem ser é Maradona, É Pelé, isso, né? Então, é isso. Tem que mudar isso aí. Mas eu acho demais, eu transmito todos os lançamentos indianos, entendeu? É muito engraçado, porque você olha o lançamento. Hoje eles já modernizaram pra caramba. Mas no começo, você olhava assim, parecia que você estava vendo uma TV dos anos 80, meu. É muito engraçado. E os indianos tudo de bigode, né? E aí tudo de E bigode. olha que eles têm Bollywood, hein? E eles têm Bollywood, exatamente. E tudo com as roupinhas, tudo meio. É muito engraçado, meu. O pessoal É morre de rir. diferente, né? E eu chamo o foguete deles de chevetão. Porque na hora de lançar, você tem que apertar um botão, que é o botão que vai dar a ignição. E lá na Índia era uma chave. Aí quando filma a chave tá num chaveirinho de plástico, meu. não. Aí eu falei, ó a chave do chevette aí. Aí eu falo, pessoal, deixa os indianos, cara, saber que eu chamo o foguetão deles de chevette. Chevetão, mas é Chevetão, no né? superlativo. Chevetão. É isso. Aí quando lançaram, eles comemoraram dançando a dancinha do Quem Quer Ser o Milionário. A abertura do Caminho das Índias. E quero Muita gente que vem na live fala assim, caramba, parece aquela novela, né? Eu falei, parece, é igualzinho. Ô, Sérgio, você estava falando agora há pouco que a gente usa o GPS da defesa americana e que se eles decidirem que a gente não use mais, acabou tudo, né? Mas eu queria que você contasse e explicasse detalhadamente o porquê. Por que a gente depende de GPS para tudo? Toda a nossa vida hoje, desde o banco, sinal de trânsito, que mais? Tudo que a gente faz, tudo hoje é baseado no GPS. Tudo. Se o GPS para de funcionar, por exemplo, produção de petróleo para imediatamente, mineração para imediatamente e a agricultura, porque hoje a agricultura chama-se agricultura de precisão. Ela para na hora também.
se não me engano, 99% da produção de petróleo depende do GPS, 85% da mineração mundial depende do GPS e uns 70 e tantos da agricultura depende do GPS. Então, isso para na hora. Sistema bancário, para na hora. Aviação. Aí o pessoal me xingou. Não, mas porque avião tem sistema. Vou contar um negócio que aconteceu para vocês há 3 semanas atrás. O Sol está no momento de máxima atividade dele. Então está tendo muito mais explosão solar do que teve há um tempo atrás. Isso aí é normal, é um ciclo de 11 anos e tudo bem. Só que há 11 anos atrás, a nossa dependência dessas coisas era muito menor do que é hoje. E aí o que aconteceu? Há 3 semanas atrás teve uma grande explosão. Essa explosão passou pelo satélite GPS. Olha o que aconteceu. Vários aviões tiveram que ficar, não puderam decolar. Porque o sistema de GPS deles deu uma piscada, tipo de 1 hora, 2 horas, os aviões não decolaram. O pessoal da Azul veio falar comigo, entendeu? Perguntando o que era, o que aconteceu e tal. Foi isso aí. Então tem aviões que têm sistemas de redundância e que tem sistemas de backup, que a gente tem um sistema lá que eles usam. Mas tem avião que não tem. Então você não pode. Aqueles ATR, você já deve ter voado aí pelo Brasil, aí nos shows você faz. Fui na semana passada. Aquele pequenininho. Aqueles pequenininhos, nenhum deles voaram. Pra Santa Maria. Porque eles só têm GPS. Entendeu? Então, teve um cara que foi decolar com o avião, na hora que ele estava decolando, ele teve que abortar a decolagem e voltar. Porque deu sumiu o sinal. No GPS. Teve muitos aviões na Europa que também passaram por esse problema. Então, assim, hoje a humanidade, ela é totalmente dependente do GPS. Totalmente, para tudo. Sinal de trânsito, ele porque o satélite do GPS, ele tem o melhor relógio que a gente tem para sincronizar as coisas. Então, todo o sistema de trânsito, ele é sincronizado via GPS. Se dá uma pane no GPS, o sinal de trânsito cai. Imagina. São Paulo sem sinal nenhum funcionando. Nossa Senhora. Por 2 horas que seja. Põe 2 horas. Com sinal já tá ruim? 20 minutos já é o suficiente, não precisa de 2 horas, não. Banco, sistema financeiro, bolsa, tudo isso é sincronizado via GPS. Então, assim, a nossa dependência é muito grande. Nós não temos um sistema de backup ainda, entendeu? E no caso do Brasil é pior ainda, porque nós não temos nem o nosso sistema. Meu Deus, velho. Entendeu? Nós não temos nem o nosso sistema. Sim. Então são 3 coisas que a gente tem que investir: educação, fusão nuclear e nosso próprio GPS. Isso aí. É isso? Tá fácil. E não é difícil, não, porque o satélite GPS ele é simples pra caramba. Ah, é? É uma tecnologia totalmente dominada, não é nada inventar a roda. A entendeu? gente só foi preguiçoso. A gente só não quer fazer, não quer investir e tal. Por quê? Porque a gente vive na comodidade. Tá tudo bem, entendeu? Estamos usando deles. Mas, por exemplo, quem sabe isso, nesse dia aí, porque atingiu aviões pequenos. O pessoal da Azul falou pra mim que causa transtorno pra caramba. Claro. É porque eu tava em casa, você tava em casa, não. Agora, imagina você tá no aeroporto. Não tem vendas naquele dia. Eu não venho. Cris, seu voo foi cancelado, a gente não sabe quando você vai voar. E aí, você ia ficar pistolaça. Foram 300, 400 pessoas que foram diretamente impactadas por isso. Entendeu? Em um voo, né? Aqui não, é porque aquele avião é pequenininho, né? Que vai quantas? Então... 20, 30 pessoas? Não, mais. Não, ATR que eu falo. Aquele o da ATR, hélice. acho que são 60. 60, né? É porque são, então, acho que 15... Não, é mais de 15. Eu acho que são 20 fileiras e 4 por fileira, né? Sim. Então são 80 pessoas. São 80, então. Que eu acho que foram... Tá, então foi... porque ele falou que foi 40, 50 aviões que ficaram sem decolar. 50 vezes 80... dá isso aí, 400 pessoas mesmo. Então, umas 400... 4.000 pessoas. Mas então, não é um... não é gigante, claro. não é. Mas aquelas pessoas ali, e o problema não é esse. Qual que é o problema? É o efeito em cadeia. Aquele avião não decola, o outro não decola, o outro também não. Aí o avião que era às 8 da manhã saiu ao meio-dia. O outro que era ao meio-dia saiu, sei lá, às 5 horas da tarde. Acaba com a vida de todo mundo. Sim. Isso porque ficou 1h30 sem. Entendeu? Então, assim, nós somos, assim... muito mesmo dependentes. Muito dependentes. Então a gente tá usando o Wi-Fi do vizinho, se ele trocar a senha, ferrou, é isso? Ferrou. Esse é o nosso momento. Esse é o nosso momento. Entendi. Você falou muito sobre o problema de a gente não ter o nosso próprio GPS e de quanto isso é importante e influencia vários aspectos da nossa vida. Eu ouvi dizer que o que corrige o GPS é a teoria da relatividade de Einstein. Isso é imprescindível para que
isso funcione de uma maneira perfeita. Muita gente, muitos jovens estão nos escutando, pensam assim, mas para que eu estou estudando? Quando é que eu vou usar isso? Eu queria que essa pergunta servisse para esses jovens. Até onde vai os nossos ensinamentos e por que a gente usa? Isso aí é legal pra caramba, cara. Legal a pergunta porque é a diferença entre o que a gente chama de ciência básica ou pura e ciência aplicada. Todo mundo gosta da ciência aplicada. Eu quero saber o que isso aí vai resolver no meu dia, entendeu? Isso é aplicada. Mas sem a ciência pura, sem a ciência de base, não dá para fazer. Vou dar um outro exemplo do Einstein, mais legal ainda. O Einstein não ganhou o prêmio Nobel por conta da relatividade. Ele ganhou por conta do efeito fotoelétrico. Aí vai falar, e aonde que eu uso isso no meu dia? Alguém sabe? Na porta do elevador. Sabe quando o elevador vai fechar e você põe a mão assim para o elevador voltar? Uhum. Aquilo ali é a maior aplicação do efeito fotoelétrico, prêmio Nobel do Einstein. Porque o efeito fotoelétrico ele tem um sensor de cá e outro de cá que está mandando elétron. Uhum. Aí a porta vai fechando. Pá! Quando você corta o fluxo, a porta abre. Isso é o efeito fotoelétrico. Porta foi o Einstein do que shopping descobriu. também. Porta de shopping, tudo mais. Então, essa é a diferença. E no caso do GPS é o seguinte, o satélite perto, a Terra é muito grande para o satélite. Então, o satélite que está lá orbitando, ele sofre efeitos relativísticos. Então, para você corrigir ele e deixar ele na órbita, você tem que aplicar as equações do Einstein. Aliás, isso é uma das provas da relatividade funciona. Isso que é legal demais. Então, essa é uma briga que a gente tem de você tem que investir na ciência de base, na ciência pura que a gente chama. Porque não tem como você ter uma coisa aplicada se você não tem uma coisa pura. A gente tem exemplos drásticos no mundo. Por exemplo, a bomba atômica. A bomba atômica foi o quê? O cara que descobriu a fissão nuclear, o átomo sendo quebrado. Qual foi a aplicação direta disso? Ganhou a guerra. Uhum. Entendeu? Foi só isso. Fizeram a bomba atômica baseado nisso. Então é assim, é a ciência pura que vira ciência aplicada. Então esse negócio aí é legal pra caramba. Valeu aí. Ah, e você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mó merreca, custa menos de R$8, irmão.